Olá, meninas, boa noite. Para quem está aqui para o norte ainda é tarde, e quem está nos Estados Unidos também, né? Que Deus abençoe nosso tempo aqui, nosso encontro das Servas em Ação. Eu estou em Manaus, minhas colegas, a Roselane, está em Minas, e Carol está nos Estados Unidos. É com muita alegria que a gente traz hoje a Rosângela e a Belícia, que vai nos trazer boas notícias. A Rosângela vai trazer a mensagem, a Belícia vai mostrar o trabalho que ela está desenvolvendo, maravilhoso. Carol vai estar entrevistando ela. Então, sejam bem-vindos todos e obrigado por estar conosco. Roselane, é contigo, meu amor. Ok, sim, obrigado. Boa noite a todas. Sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria enorme estar com vocês, apesar de estarmos online, né? Quem sabe um dia algumas nós conheceremos pessoalmente. Nós já conhecemos pessoalmente, mas se Deus quiser um dia nós estaremos juntas, né? E se não for aqui, será no céu, né? Amém? Então, eu gostaria de lembrar, né, que essa semana foi um dia muito especial para todas nós, o Dia Internacional da Mulher, né? E todas nós recebemos muitas mensagens de carinho, né, de umas para as outras. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que foi feito por um irmão nosso, Ricardo Santos, de Pernambuco, esposo da nossa irmã Marli Santos. O poema diz assim: no dia 8 de março, a mulher eu vou cantar. Deus criou sem embaraço, qual rosa ela é sem par. Bem certo, grande presente que o Criador nos deu, dócil, meiga e competente, virtudes vindas de Deus. A mulher vou cantar com gratidão, para a criação findar. Deus a fez com perfeição. Traz na face a beleza e no coração amor. No seu passo a destreza, e o seu corpo é como uma flor. Desculpem. Cedo, tarde ou madrugada, para ela não tem desculpa. Enfrenta qualquer jornada, por sua cria enfrenta a luta. A mulher vou cantar com gratidão, para a criação findar. Deus a fez com perfeição. Então, esse é um poema que o nosso irmão Ricardo Santos fez em homenagem a todas as mulheres, e em especial às irmãs, né, cristãs. E nós sabemos que nós somos a criação de Deus, a semelhança de Deus. Nós fomos criadas, né, com o propósito de sermos auxiliadoras idôneas, mulheres virtuosas, e aqui eu vejo muitas mulheres virtuosas, muitas Martas, Marias, Lídia, Maria Madalena e Joana, e tantas mulheres que servem de várias formas, com seus dons, talentos, com a sua generosidade, com a sua liberalidade, principalmente com o seu amor. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês, irmãs, a nós mulheres, que continuemos firmes no Senhor, sendo mulheres de Provérbios 31, mulheres virtuosas. Então, essa é a homenagem que nós teremos de fazer a todas vocês, todas nós, né? Passou esse dia, mas todos os dias é nosso dia, né? De sermos homenageados, recebemos o carinho e o amor do nosso Criador, de quem está ao nosso redor. Então, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, Pai eterno, quanto nós somos agradecidas ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntas, a uma tela de distância, mas com os corações conectados, Pai, num só propósito, que é adorar e bendizer ao Senhor. Obrigada por cada irmã que está aqui, participando deste momento especial, que o Senhor abençoe cada uma dessas irmãs, abençoe suas famílias, abençoe, Senhor Deus, os seus ministérios, os trabalhos que elas executam na tua obra, que o Senhor possa abençoar tudo que vier às mãos dessas mulheres, Pai amado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado por nossos maridos, filhos, nossas famílias, Pai, que o Senhor continue cuidando. Que o Senhor abençoe nesse momento a nossa irmã Carol, que vai entrevistar a nossa irmã Belisa, Senhor, também esteja com a Rosângela, conduzindo ela na mensagem, que o teu Santo Espírito a guie em toda e qualquer palavra, Senhor, que o Senhor fale através dela aos nossos corações, Pai, que possamos não somente ouvir, mas colocarmos em prática, temos ouvido e aprendido a respeito do Senhor. Muito obrigado por este momento. Em nome de Jesus, nós te damos graças hoje e sempre. Amém. Obrigada, Rô. Então, nosso encontro é de Servas em Ação. Eu chamo Carol. Mostra a ação da nossa irmã Belisa.
Lá, open it. Desculpa, eu sempre esqueço depois da oração de abrir o microfone. Não, eu disse que é um prazer estar com vocês, uma alegria. Tenho saudades de vocês. E nós temos um prazer muito grande hoje com nossa serva em ação. O nome dela é Belisa Patrícia. Ela tem 28 anos, mora em João Pessoa. Eu também não sabia qual estado, mas é Paraíba. Tá certo? Ok. Agora eu sei, não vou esquecer. Ela é formada em engenharia química. Uau! Atualmente trabalha como professora e tradutora. Ela faz parte da congregação de Jardim Luna, que foi onde primeiro teve contato com o evangelho através de acampamento de jovens. Ela foi batizada há quase 11 anos e desde então se envolve com o Ministério de Jovens e Infantil. Então, eu já vi várias vezes as aulas que ela fez na internet, em YouTube. E ela é uma pessoa com muito talento e criatividade, e isso é uma obra excelente, que vai marcar as vidas de muitas crianças, eu acho. Então, você está construindo um futuro muito bonito para a igreja. Agora, vamos falar um pouco sobre esse ministério que você tem. Eu sei que você continua trabalhando com o Ministério Infantil. Muitos de nós, como eu acabei de falar, provavelmente já vimos o trabalho que você faz em programas online. Você poderia nos contar um pouco sobre as responsabilidades do Ministério Infantil em sua congregação e também qual é o seu papel específico neste ministério? Boa noite a todas. Queria agradecer pelo convite. É um prazer ver todas vocês. Tem alguns rostos. Natalícia, eu tenho quase certeza que nos conhecemos. E eu vi Silvia. Nos conhecemos, não é? Eu fiz parte do projeto AME e o meu campo de missão foi em Feira de Santana, Bahia. Mas sempre que eu tinha a oportunidade, eu escapava para Salvador. Então, eu conheci um monte de gente em Salvador. E vi Silvia, que eu nem esperava, que me recebia na casa dela e tudo mais. Me recebia na casa dela como se... Ai, uma bênção, graças a Deus. Então, eu estou feliz de ver vocês. Então, aqui na congregação, quando eu comecei a fazer parte do Ministério Infantil, eu era professora. Na verdade, primeiro ajudante e depois professora. E, para mim, foi um grande desafio, porque eu sentia, tipo, por que eu estou fazendo aqui? Essas crianças não estão me escutando. E, às vezes, uma criança se machucava e eu ia levar a criança para os pais pensando, eles vão processar porque essa criança se machucou e vão dizer que foi culpa minha. Ou eu entregava a criança para os pais chorando. Eu tentei de tudo e ela não quer ficar comigo. E isso foi um grande desafio. Eu me sentia muito como alguém que não tinha jeito para fazer aquilo, mas era uma necessidade que a congregação tinha e me encorajaram muito a fazer. E quando a irmã, que era líder do Ministério Infantil, era a esposa de um missionário, eles voltaram dos Estados Unidos, eu fiquei meio como líder, responsável pelo Ministério Infantil, mas eu não me sentia capacitada para fazer isso. E eu ficava procurando qualquer outra pessoa mais velha. Olha, eu faço tudo. Mas na hora o seu nome aparece como responsável, porque se alguém tiver que resolver um problema, vai resolver com você e não comigo. Eu ainda sinto isso às vezes, com frequência, de olhar para mim e pensar, eu não consigo, não sou grande o suficiente para, né, ser a pessoa responsável. Atualmente, na congregação, eu sou a responsável geral pelo Ministério Infantil, tenho ajuda e sou professora
de uma turma também, da turma grande, que, em nome de Jesus, vamos conseguir dividir em 2 turmas menores. Então, atualmente, no Ministério Infantil, eu sou professora, sou responsável, assim, geral, desde saber quais materiais a gente tem, receber oferta da congregação para comprar lanches, fazer o planejamento de quais aulas vamos fazer. E o que a gente tem feito na congregação é que os materiais que nós produzimos para serem roteiros de vídeos para o canal da Escola Bíblica Divertida, a gente fez algumas adaptações e transformou em roteiros de aula para as crianças. Então, as crianças daqui da congregação, elas têm 2 vezes a mesma aula. Então, às vezes, elas chegam no domingo de manhã e falam: hoje a aula vai ter uma borboleta, porque eu já assisti o vídeo que você colocou na internet. E aí, eles já sabem o que vai ter na aula, algumas das coisas, porque a gente muda um pouco. Mas é isso, esse seria o meu trabalho atualmente no Ministério Infantil, na minha congregação. Muito bom, muito bom. Você também me falou que vocês têm um ministério evangelístico para crianças. Você pode nos contar sobre esta parte do trabalho que está sendo feito por sua congregação? Então, tem uma coisa chamada EBF, que é Escola Bíblica de Férias. Uhum. Então, no mês de julho, durante uma semana, na verdade 4 dias, para falar bem a verdade, nós recebemos várias crianças que são da nossa congregação e visitantes também, para que eles passem esses 4 dias fazendo atividades conosco. Nesses 4 dias, tem crianças passando aqui atrás, porque eu falei que eu estou num casamento. Aí eles estão vindo pegar alguma coisa. Inclusive, Mariana é minha aluna. Né, Mariana? Oi. Tudo bem, então precisa pegar e sair, tá bom? Vamos entrar no quarto depois? Perdi o fio da... Sim. Então, durante essa uma semana, as crianças vão e elas passam a tarde no prédio da igreja. E a gente tem um tema e a gente transforma o prédio, assim, a liderança dá para a gente o aval de transformar o prédio para que quando as crianças cheguem, fique aquela... Uau! Então, a gente faz uma peça, nós cantamos algumas músicas e eles são divididos em grupos, onde tem um grupo ouve história, outro faz um artesanato e outro está brincando e lanchando. E aí esses grupos fazem um rodízio e todo mundo faz tudo. E as crianças acham o máximo. E aí esse ministério evangelístico de 2 formas. Primeiro, que eu já escutei de muitos pais dizendo assim: olha, eu estava com enxaqueca hoje, mas esses meninos me acordaram às 6 da manhã dizendo que queriam vir para a aula do culto. Aí a gente teve que trazer eles. E as crianças, elas gostam tanto que elas ficam querendo voltar. E aí as crianças que são visitantes, eu quero ir para aquela igreja, porque tem outras crianças naquela igreja e eu quero aprender. E também é evangelístico porque a gente sempre pede para alguns dos irmãos, mesmo que não estejam envolvidos com as crianças, que estejam no local, porque os pais vão deixar essas crianças, os pais vão buscar essas crianças. Às vezes a gente consegue até montar uma turma de pais para ter aula enquanto as crianças estão fazendo as atividades. Então, a gente consegue alcançar várias pessoas através disso e até através, desde quando a gente vai comprar as frutas e a gente explica para a pessoa. Sabe o que é? Que a gente só tem esse orçamento para comprar as frutas para o lanche das crianças. E tem essa quantidade de criança, mas isso aqui não vai dar. E a pessoa faz: olha, eu quero fazer uma doação e colaborar. Leve esse aqui a mais. Então, é evangelístico de várias formas e é algo que a congregação toda participa. Algumas pessoas vão fazer uma doação financeira, outras pessoas vão dizer: eu vou fazer um bolo e vou levar. Então, é muito legal, porque até os irmãos que talvez tenham dificuldade de dizer: olha, você quer um estudo bíblico? Olha, vem participar do grupo de bairro na minha casa, mas diz: olha, vai ter uma atividade para as crianças, leva suas crianças. Então, acaba ajudando os irmãos também a conseguirem fazer esse papel evangelístico. Isso já acontece há muitos anos aqui na congregação, bem antes que eu fosse cristã, e é um dos meus momentos favoritos do ano. É muita coisa acontecendo, mas eu gosto muito, assim. E é uma bênção. Eu vejo meu irmão hoje, ele tem 15 anos, e ele foi uma criança que participou da EBF,
e foi crescendo, participando, e agora ele trabalha na EBF, ajuda, faz a peça, carrega as coisas para cima e para baixo. Então, é muito bom, assim, é muito gratificante fazer a EBF aqui na congregação. Muito, muito bom. E se a gente não Desculpa, eu me ensina... empolgo. Desculpa, que eu fico empolgada. Não, é bom. Ser empolgada sobre o trabalho, o ministério, é o que é preciso. Isso é uma maneira de mostrar a alegria que você tem no servir o Senhor. É muito bom. Nunca precisa pedir desculpas por isso. Eu vou contar para você um dia sobre uma EBF que nós fizemos em Manaus, mas não vou contar hoje por causa dos nossos horários. Mas eu prometo, você vai gostar. Ok. Basta dizer que tinha 800 Daniel me disse, basta dizer que nós tivemos 850 crianças na EBF. Pense nisso e uma outra vez eu vou contar como aconteceu isso. Ok. Porque todo mundo pode fazer a mesma coisa que nós fizemos. E muitas daquelas crianças ainda estão na igreja e servindo. Porque quando você ensina quando são crianças, isso é o tempo apropriado na vida deles para colocar aquele alicerce da vida cristã. E parece que sua congregação está fazendo realmente uma obra muito poderosa com as crianças e fico feliz ouvir isso. Durante a pandemia, também todos nós passamos dificuldades porque não podíamos reunir presencialmente, mas isso, quando as igrejas suspenderam os cultos presenciais, eu sei que o trabalho com as crianças tinha que parar também. Então, qual foi sua resposta para remediar isso? O primeiro domingo que foi anunciado que não teria um culto foi um choque. Eu não cresci em um lar cristão, mas, como eu disse, já fui batizada há cerca de 11 anos. E é uma coisa que realmente é um hábito, e é tão hábito que a gente tem que ter cuidado para não ir só pelo hábito, né? Não vai ter culto. Aí foi uma coisa muito estranha, tipo, ficar em casa no domingo de manhã e não ir para o culto. E rapidamente eu vi várias coisas começarem a acontecer. Eu conseguia participar de cultos. Eu passava o domingo inteiro na frente do computador, porque eu participava de cultos de vários lugares diferentes, vários fusos horários diferentes. Então, tinha culto de 5 da manhã até as 10 da noite. Isso foi ótimo. E aí começaram a ter várias iniciativas. Um grupo de jovens, aula para casais, aula para solteiros, aula para adolescentes, aula para idosos, aula para mulheres, aula para homens, aula para cristãos empreendedores, tinha para todas as categorias e não tinha para as crianças. E aí isso me deixou muito incomodada, foi a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu gosto muito do trabalho que nós fazemos aqui na congregação com as crianças e era um sonho poder mostrar isso para mais pessoas. Aqui em João Pessoa é a sede do AME, que é um projeto missionário, e as pessoas são treinadas aqui em João Pessoa e depois são enviadas para o campo de missão. E muitos deles, quando chegavam aqui em João Pessoa para serem treinados, diziam, nossa, o que vocês fazem com as crianças aqui é muito legal. Nossa, que legal, deve ser muito bom ser uma criança dessa congregação. Então, eu queria que outras crianças de outras congregações pudessem experimentar um pouquinho disso também. E aí eu liguei o celular e gravei uma aula, assim, meio sem muito planejamento. Gravei no celular, o arquivo era muito grande, tive que partir em 3 pedaços. Mas eu só queria mandar para as crianças da congregação, pelo WhatsApp mesmo. E foi muito legal. Aí, na semana seguinte, eu fiz de novo, porque era assim, né? A gente esperava que ia demorar 2 semanas e ia acabar. E a cada vez a gente pensava que era só mais 2 semanas e só mais 2 semanas. Então, as pessoas começaram a compartilhar pelo WhatsApp. E pessoas que eu não conhecia começaram a falar comigo pelo WhatsApp. E uma irmã falou, olha, eu acho que você precisa colocar isso no YouTube.
E aí eu pensei, eu cantando no YouTube? Não, você não ouviu minha voz cantando. Não vou fazer um atentado desse. E isso é realmente uma das coisas que eu me sinto limitada. Realmente, tenho certeza que não é esse o meu dom. Eu posso aprimorar, mas não é meu dom. E eu fiquei muito resistente em fazer isso. Só que essa irmã, ela é uma das minhas mentoras espirituais. E ela tem, eu dei para ela, disse para ela, você tem um papel de autoridade na minha vida. Ela foi lá, criou a conta no YouTube e disse, está aqui o login, a senha, coloque os vídeos no YouTube, faça favor. Aí eu fiquei, tá bom, vou colocar. E aí, várias pessoas começaram a receber os vídeos. E eu comecei a receber as fotos das crianças assistindo os vídeos. Receber foto das crianças, eu dizia, levanta o braço. E aí tinha lá na foto eu com o braço levantado na tela e a criança com o braço levantado também. Ou vamos orar juntos. E eu estava lá orando e a criança orando junto. E aí as crianças mandavam foto da arte que elas faziam, ou mandavam uma mensagem para mim. E isso foi muito encorajador. E eu senti uma oportunidade em fazer um pouco do que eu já queria, que era compartilhar com outras congregações o trabalho que a gente faz aqui. E o segundo, produzir material bíblico de qualidade, porque eu não sei se vocês sabem, a igreja não tem materiais publicados para crianças. A gente não tem um material da igreja. Então, eu sei que tem congregações que compram material de denominação e arranca página. Tem congregação que compra material de outra denominação e, às vezes, a pessoa que está ensinando nem sabe que aquilo ali não é exatamente o que a Bíblia está dizendo e aí entra no bolo e é passado para as crianças. Então, a gente não tem um material bíblico infantil nosso para crianças. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a assistir às aulas e ensinar a mesma coisa nas suas congregações. Então, elas assistiam a aula que eu dava e na semana seguinte aquilo era a aula dominical das crianças, à medida que os cultos foram voltando a ser presenciais. Isso me animou muito. E a outra coisa que me animou muito foi quando os adultos começaram a dizer, nossa, eu assisti sua aula e foi tão bom, eu fiquei pensando naquilo que você falou e naquele versículo e tal, porque ainda tem muito essa ideia de que a aulinha de criança, tipo assim, vamos só tirá-las do culto para elas não atrapalharem muito, porque criança não sabe ficar quieta e vai atrapalhar, vai incomodar, os pais estão cansados a semana toda. E não é esse o motivo pelo qual a gente faz aula para as crianças. A gente faz aula para as crianças para pregar o evangelho para elas com uma didática diferente, porque a Bíblia diz que a gente tem que ensinar para eles, mas obviamente que são assuntos diferentes que eu vou tratar com a criança, é uma metodologia diferente, mas o evangelho é para todo mundo, incluindo as crianças. Então, para mim foi muito bom ver esses pais e mães assistindo a aula e dizendo, nossa, realmente isso é uma aula. Tem introdução, tem o meio, tem uma história bíblica, tem uma conclusão, tem uma aplicação. Então, não é vamos só cantar uma coisinha aqui ou vamos pegar alguns brinquedos coloridos para distrair essas crianças e passar o tempo. Então, o que eu tentei fazer para remediar essa situação foi produzir conteúdo bíblico de qualidade para as crianças, que é uma lacuna que eu sinto na igreja e que eu não sinto no mundo. O mundo produz coisas muito boas para as crianças, coisas muito atrativas para as crianças. Eu sou responsável pelo meu irmão mais novo, e eu sentava para assistir desenho com ele, e às vezes eu começava a assistir e dizia, para hoje, não vai mais assistir isso, nunca mais, esse desenho não vai mais rolar. Ai, mas por quê? Eu gosto tanto, é tão legal, mas não vai rolar. E assim, o mundo investe muito pesado nas nossas crianças. E eu acredito que se a gente investir em equipar as nossas crianças, a gente vai ter jovens que vão apoiar a igreja, que vão ser soldados lutando com a gente, ao invés de ser alguém que a gente está tentando carregar esse jovem. Porque a gente fica tentando arrastar o jovem depois de ter passado 14 anos com ele lá participando das atividades, sem que a gente realmente investisse neles. Então, eu vi uma oportunidade de fazer isso e foi muito positivo, teve um resultado muito positivo. Você tem toda a razão. Essas últimas coisas que você falou sobre ter uns jovens que são capacitados, começa com as crianças.
E também a igreja não está produzindo material, mas agora isso já mudou, porque você está mudando isso. E isso faz uma diferença. Então, você falou, a última pergunta era qual foi o resultado do que você fez para remediar. Eu acho que já falou algumas coisas que foram resultados do que você tentou, ou que você fez enquanto não tinha cultos presenciais. Mas tem outra coisa que você gostaria de falar sobre isso? Uma coisa que realmente impactou você nesse ministério que você está fazendo? Eu diria que o maior impacto para mim atualmente é ver meu irmão. Eu não cresci em uma família cristã e recentemente tivemos uma atividade com a igreja e alguém perguntou para ele: "Você cresceu na igreja?" E ele disse: "Eu fui arrastado para a igreja." E ele foi mesmo, quando era mais novo. E a gente morava muito longe. Eu levava 2 horas para depois sair do culto ao meio-dia, chegar em casa. Ele vinha dormindo no colo, muito pesado. E a gente vinha no ônibus e na região onde a gente morava, quem pega ônibus no domingo, aquele horário, era o pessoal que estava bebendo, então a gente pegava ônibus com pessoas bêbadas, a gente estava na rua e às vezes tinha mulheres se prostituindo, passando assim na nossa frente, e eu ficava tentando criar esse cenário. Vamos jogar um jogo? Vamos pensar palavras que começam com a letra B, ou vamos cantar essa música? E quando eu olho para o meu irmão hoje, não como um rapaz longe de ser perfeito, cheio de coisas para serem aprimoradas, mas o quanto Deus pôde fazer por ele através da igreja, o quanto nós somos abençoados. E semana fala do focal, ele estava me e ele foi na mesma sala onde ele tantas vezes foi aluno. E para mim, ver alguém crescer é incríveis que existe na Terra. É uma bênção de Deus. E isso é algo que me impacta muito. E saber que um dia, quando eu tiver filhos, eu vou ter a oportunidade de fazer diferente do que foi feito comigo, não por maldade, mas simplesmente por falta de temor do Senhor. Então, é muito impactante para mim ver alguém que está crescendo, aprendendo sobre o reino de Deus desde cedo. Isso é a palavra de Deus, o impacto que a palavra de Deus tem na vida de alguém. É muito impactante. E não tem um limite. Não, a palavra de Deus só tem impacto a partir dos 16 anos. Então, a partir dessa idade, a gente vai ver algum fruto sendo produzido. Não. A palavra de Deus vai ter fruto em quaisquer idades que você pregar, ensinar e estiver disposto a ensinar. De novo, você tem razão sobre isso. Muito bom. Eu sei que todo mundo ficou animado também com o que você compartilhou conosco. E tomara que algumas estejam pensando em como elas possam fazer a mesma coisa que você está fazendo na sua congregação. E eu estava pensando esse tempo todo, enquanto você estava falando, que a palavra que descreve o que isso é discipular. E discipulado tem que começar desde infância. Então, nós precisamos de ser, ou ter professores também, porque as crianças precisam ver os homens ensinando também crianças. Eles podem ensinar crianças, não tem que ficar só com os adultos ou jovens, mas crianças. E isso faz um impacto nas crianças também, porque estão vendo um homem de Deus discipulando as crianças. Isso é muito importante. E se não
acontecer isso, estamos perdendo muito na igreja. Então, fique falando e modelando o que você está fazendo. E agradeço muito por você estar aqui conosco hoje e foi uma bênção para mim. Eu acho que todos estamos abençoadas por você hoje. Então, muito obrigada. Obrigada pelo Obrigada, convite. Carol. Foi um prazer. Beleza. Beleza, só rapidinho. Você tem feito material para o Colheita Brasil? Para as crianças? Que fala sobre missões? Sim, Fala um pouquinho. sim. Então, a ideia do material para o Colheita Brasil bem, as pessoas falam que as crianças são o futuro da igreja. E eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas dizem isso, certo? Mas eu acho que pode causar uma impressão errada na gente, porque, na verdade, as crianças são o presente da igreja. Elas já fazem parte da igreja agora. E elas precisam aprender coisas sobre a igreja, sobre a vida cristã, sobre o reino de Deus agora. Então, a ideia dos vídeos que estão sendo feitos por Colheita Brasil é ensinar para as crianças o que é uma missão, o que são missionários, como a gente trabalha, como a gente apoia o trabalho de um missionário. Então, começou com a conversão de Paulo. Então, a primeira coisa é alguém tem que ter a vida transformada. E depois, quando a igreja em Antioquia enviou Paulo, e está sendo muito interessante enquanto eu estou preparando essas aulas, porque tem umas coisas que algumas eu não sabia, outras eu não conseguia conectar ainda uma com a outra, e preparando aulas para as crianças está fazendo sentido, assim, foi por isso que isso aqui, agora faz sentido. Então, e assim, eu participei de um projeto missionário que tem um ensino bíblico bem intenso, e mesmo assim, vai ter coisas para o resto da minha vida, eu não vou saber tudo. Mas é importante que as crianças entendam isso, que uma igreja, a gente pode ler na Bíblia que uma igreja se organizou para enviar alguém para ir para outro lugar. E que essa pessoa saiu do lugar dela e foi para outro lugar pregar. E quando ele chegou lá, conheceu Lídia, e Lídia ouviu e fez, uau, isso faz sentido. E Lídia se tornou cristã. E Lídia não virou missionária também, mas apoiou o trabalho do missionário. Então, e aí esse missionário Paulo fez outros missionários, Priscila e Áquila, que aí conheceram outra pessoa. Então, isso é o que acontece hoje, mas é muito mais poderoso quando a gente abre da Bíblia. E parece que é uma coisa profunda demais para as crianças, ensinar sobre missões, ensinar sobre oferta para missões. Mas a criança, ela é muito interessante, né? Ensina a criança do caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele, é porque a criança, ela é treinável. Então, a gente consegue ensinar as coisas para as crianças. Então, a gente pode ensinar para uma criança agora. Essa igreja tão legal que a gente participa só existe porque alguém saiu do lugar onde estava e veio até lá para falar de Jesus para aquelas pessoas. E aprender sobre Jesus é tão incrível que as pessoas mudam de vida. E aí essa igreja vai crescendo até chegar no tamanho que a gente tem hoje. E sabe, dessa igreja pode sair missionários que vão fazer isso em outro lugar. Então, a ideia desses vídeos é, primeiro, ensinar para as crianças o que são missões, o que são missionários, como a gente apoia o trabalho dos missionários, que às vezes a pessoa está tão desanimada com o trabalho e escuta alguém dizendo que está sendo muito legal, que foi positivo, que aprendeu algo. E, segundo, ensinar sobre a questão das ofertas também, do suporte financeiro desses missionários. A criança de agora, ela já vai ser o jovem, que vai ser um jovem aprendiz, que daqui a pouco vai ter um emprego, e que talvez essa pessoa queira ser um missionário. E talvez essa pessoa queira apoiar o trabalho do missionário também, porque as duas coisas são importantes. E quanto trabalho a mais podia estar sendo feito se tivesse uma colaboração maior dos irmãos, se as pessoas tivessem entendimento do que é um trabalho missionário, se as pessoas tivessem esse entendimento, porque às vezes a falta de colaboração não é por maldade ou por falta de dinheiro, é por falta de entendimento, por falta de visão. E a gente pode ficar batendo cabeça com aquele adulto teimoso. Pode, não estou dizendo que é para desistir de ninguém. Mas faz sentido que a gente invista nos pequenos, nesses que estão crescendo.
que estão agora, enquanto são crianças, tendo contato com missionários na igreja e nem sabem que a pessoa é missionária. Tem lá um missionário na congregação dele. Ele sabe que o tio fulano prega lá no domingo, mas ele não sabe que o tio fulano é um missionário. Ele nem sabe disso. Ele nem sabe que tem pessoas que colaboram, igrejas que colaboram para tio fulano fazer aquilo, para tio fulano dar aquela carona, para tio fulano trazer aquele livro, levar aquela Bíblia. Então, essa é a ideia, conscientizar as crianças do que é um trabalho missionário, tudo que está ao redor disso. Com a esperança de que é uma competição desleal, né? Eu sempre digo, eu estou só no domingo de manhã e tenho o resto da semana todinha. É uma competição desleal, mas não sou eu, é a palavra de Deus. Então, com essa esperança de plantar essa sementinha no coração dele sobre esse assunto também. Então, muito obrigada, Belisa. Deus te abençoe. Vamos estar orando pelo seu trabalho. Carol, muito obrigada, Carol. Eu sei que você tem as duas têm algo a fazer que vai precisar sair agora, né? Deus abençoe, muito obrigada, viu? A gente vai continuar. Amém, muito obrigada pelo convite. Amém. Se alguém quiser abraço, alguma beleza. coisa sobre o Ministério Infantil, ajuda sobre o Ministério Infantil, pode pegar meu telefone com Roselane, que eu adoro ajudar o Ministério Infantil. Então, se alguém quiser ajuda, dicas, Você é a primeira. só desabafar, que tá difícil o trabalho, pode pegar meu telefone. Tchau, gente. Obrigada. Bom te Tchau. ver, Belisa. Um abraço, Tchau. querido. Bom te Com ver. Deus. Obrigada. Bom ver você também, Nathalie. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, meu amor. Tchau. Obrigada. Então, vamos dar continuidade ao nosso encontro. Obrigada, Belisa, Carol. Nossa, maravilhoso, né? A conversa tão gostosa que dá para puxar um lanchinho, né? Continuar. Então, eu quero chamar a Rosângela. Rosângela? Aqui, eis-me aqui, querida. Silva. Obrigada, irmã, também por abraçar essa ideia de nos trazer a palavra do Senhor. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, para que as demais conhecessem você, tá bom? Boa noite a todas. Que mensagem maravilhosa da nossa irmã, né? E eu me vi muito nisso, né? No que ela falou, porque criança é muito importante a gente colocar. E eu tenho um problema de não ter feito isso com a minha filha, então a gente carrega um pouquinho a culpa. Mas boa noite a todas. Agradeço a Deus, primeiro, por estar aqui, né? Ele que nos traz, ele que sempre eu digo, a obra não é minha, não é nossa, é do Senhor. O que é que você quer que eu fale de mim mesmo? Fale um pouco sobre você. Eu trabalhei a minha vida toda, 30 anos de trabalho, na gestão hoteleira, e hoje eu gosto muito de dizer, quem é você, o que é você? Serva do Senhor. Porque eu fiz um balanço da minha vida e eu trabalhei e trabalho muito ainda. E eu falo assim, eu sempre dizia, Senhor, eu vou servir ao verdadeiro Deus. Minha mãe sempre foi evangélica. E eu sempre dizia isso para o Senhor, mas o trabalho, o ter que ter, o poder até, né? Uma filha tem que ser bem criada, tem que pensar no futuro e trabalhamos para o futuro dela, para hoje ela está, e esquecemos um pouco de que não deveria ser assim. Então, hoje, glórias a Deus, eu sou serva do Senhor, trabalho muito ainda e abdico de muita coisa financeira, né? Por causa da palavra, mas isso é muito rico para mim, é lucrativo. Então, sou gestão hoteleira, especializada em marketing e vendas. Aí eu fiz um balanço. O que é que essa minha vida profissional agregou hoje? A minha vida cristã, que tem 4 anos, vou fazer 4 anos. O relacionamento, né? Meu relacionamento é bem amplo, porque eu trabalho com marketing e vendas, então é a gestão de eventos de negócios, turismo e lazer, então é muita gente que eu conheço e hoje essas pessoas me ajudam muito quando eu preciso para a obra do Senhor, né? É uma relação de muitos anos, então eu falei, pelo menos isso, Senhor,
Pelo menos isso. Então, sou casada há 22 anos, convivia com meu marido há 22 anos. Quando eu me tornei cristã, digo, ó, presta atenção, a gente agora vai ter que casar, meu filho. E casamos tem 2 anos. Tenho uma filha, essa aqui de branco é minha filha. Minha filha tem 32 anos, fez agora dia 9. E aqui minhas irmãs, falta mais aí, né? Que eu tenho 3 irmãos e tenho outra irmã, Thaís. Aí está a Luciene Edinalva é irmã em Cristo também. Glórias a Deus e vamos orar para que as outras também venham conhecer a palavra do nosso Deus. Obrigada, amiga. Então, e fale a palavra do Senhor para nós. Vou compartilhar aqui, tá? Sim, pode compartilhar. Será que eu vou conseguir, meu Deus? Onde agora ingressar? Eu não estou achando meu íconezinho. Ele é verdinho. O verdinho. Compartilhar a tela. Peraí. Primeiro o teu PowerPoint, tu apresenta logo ele. Deixa eu ver se eu consigo. Aí depois aqui. volta para a tela. Foi? Apareceu aí? Espera aí, que não está... Não. Dessa forma assim, ele não vai ficar legal. Apareceu. Cancela aí a apresentação, deixa eu te ensinar. Pode continuar. Mais uma vez, boa noite a todas. Glórias a Deus por esse momento em comunhão, né? Que é muito bacana. Enfim, quando Silene me convidou para dar essa mensagem, eu falei assim para ela, eu vou orar. Quando ela falou, aí eu falei, mas em seguida eu falei assim, eu quero a mensagem sim, depois eu te falo a qual eu vou dar. E minha relação com Colheita Brasil foi muito engraçado, porque há 2 anos, quando começou a pandemia, eu vim ter acesso ao trabalho Colheita Brasil. Daí eu via o pessoal postando os comprovantes, e isso me incomodava. Eu falei, não vou entrar nisso aí, não. E a Patrícia falou sobre... A Carol disse assim, a importância da Patrícia estar falando para as crianças, pregando para a criança. E qual é a minha dificuldade hoje? Não é na oferta, mas de propagar a oferta. Minha mãe é uma pessoa que foi a vida toda se ofertando, a gente aprendeu com ela isso, e ela dizia sempre, a gente reclamava, ela dizia, não faço nada para as pessoas, é para Deus e não devemos esperar o retorno delas. E Deuteronômio 6, 6:7, ele fala, né? Inculca na cabeça das crianças. E minha mãe colocou isso na minha cabeça, que tudo que eu faço para o Senhor é entre mim e Ele, e eu não faço, sabe? E eu não gosto quando eu faço alguma coisa, as pessoas ficam falando, pô, se ficar falando, não faço mais. Então, o que é... Aí eu conheci o trabalho da Roselane. E eu me vi, eu falei, nossa, hoje eu tenho a vida toda estruturada profissionalmente, minha filha, porque eu trabalhei, porque eu construí, porque eu não abdiquei de nada. E essas pessoas largam tudo, vai com filho pequeno, marido larga emprego, mulher, sabe? Gente, aí eu fui, aos pouquinhos, conhecendo o trabalho, conhecendo primeiro a palavra, e eu falei assim, nossa, o que é que Deus fala para a gente? Qual é a única ordenança? Ide, pregai o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. E eu disse assim, o que eu estou fazendo? Eu não tenho um grupo de estudos, eu prego a palavra todos os dias, eu prego. Até para me proteger, se Cristo voltar, eu estou ali com minha lamparina ligada. Mas essas pessoas estão saindo e fazendo o trabalho que ele manda, que ele ordenou, ele não pediu, é uma ordenância, é ordem. Então, eu parei, pensei e abracei a causa. E muitas vezes a gente recebe o não, e a gente tem aquela coisa do submissa ao homem, e a gente barra, né? Muitas congregações barram a gente um pouco, e a Carol, sempre que ela tem o cuidado de, quando falar da oferta do Colheita, ela informar para a gente o cuidado, que não é para deixar de ofertar a congregação. Então, fui
buscar o Deus nos amou, nos deu a maior oferta. Ele não dividiu nada. Ele não dividiu. Quando a gente chega, eu tenho um compromisso com a minha oferta, e a primeira coisa que eu oro e peço a ele, tem coisas que eu vou ter que falar da minha oferta, Senhor, me perdoe, mas se eu me propus agora, eu vou ter que falar um pouquinho do meu procedimento com oferta, que não veio de mim, é de Deus, eu quero que vocês entendam isso. Eu sempre digo para o pessoal, eu nunca desci aqui na frente da congregação para doar nada, eu passava aqui direto para o trabalho. Então, hoje, se eu dou alguma coisa, é o trabalho do Senhor. E eu sempre a gente recebe um não na congregação, e eu freava. E por submissão, porque tem que ser submissão ao homem. E a Carol tem esse cuidado de dizer. Então, fui pesquisar e estudar as mulheres. Como foi o comportamento das mulheres na Bíblia? Fui estudar, já vinha estudando, já tinha a noção de como foi a pregação das mulheres, como foi a propagação do evangelho dessas mulheres. Mas a gente tem que ter a submissão e não pode bater de frente, ou se expor, ou contestar. Então, passa o slide, minha contra-regra. Não, eu quero de Maria, não é esse. Eu acho que está na ordem errada. Maria, pronto. Passa mais um pouquinho, Maria, aí. Depois você volta para esse, tá? Desculpa a ordem aí, que a pessoa entortou tudo. Não é essa ainda. Essa é a próxima, viu? Passe para mim, amor. Eu quero quando... Eu espero que esteja correto. Não é essa não, né? Não. Não é essa, Essa, desculpa, a outra. Desculpa, meu amor, perdão. A Maria, mãe de Jesus? Isso, pronto. Maria, mãe de Jesus. Maria e Lucas 1:26, né? Está aí, o versículo está aí. Nesse versículo, todos nós conhecemos essa história linda, belíssima. E Maria recebe o anjo, que Deus já delega a ela o que ela tem que ser feito. Maria age com obediência, né? E eu fui ver o que é obediência. Além da humildade, a obediência. Aí eu fui... Meninas, eu não pesquisei aula. Eu disse, Senhor, a oferta é uma relação de amor entre mim e Deus. Então, eu disse, eu não vou pesquisar aula sobre oferta. Eu vou falar, conversar com Deus. E conversei com ele o tempo todo e com essas mulheres. Maria, ela argumentou, mas ela disse a ele, como farei isso? Se nunca tinha deitado com um homem, né? Ela pergunta com humildade, com moderação, o que a gente tem que fazer, né? Sempre ser moderada, mas não deixar ser sucumbida, né? E Maria responde que eis-me aqui, Senhor. No versículo, você tirou aí, amor, mas eu leio aqui, espera aí. Está confusa. Tô confusa, porque Tá aqui, eu que baguncei. Eu também estou, porque... Aí, isso é. Pronto, Maria, ela analisou, ela contestou com calma, com sabedoria, com mansidão e principalmente com humildade, né? Ela pergunta, como eu vou fazer isso? Ela entende, ela compreende imediatamente. E ela fala em Lucas 1:38, eis-me, Lucas 1:38, eis-me aqui, serva do Senhor, cumpra-me em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela obedeceu. Isso é obedecer é uma oferta, né? A gente obedecer a Deus está ofertando aí. Vamos para a que eu gosto muito. A próxima, tinha várias mulheres. Na verdade, minha aula já estava quase pronta, mas aí houve um... Vamos para Raabe. Procure Raabe aí, meu amor. Eu fui estudar sobre Raabe, depois vocês vão ver, eu espero que a gente tenha depois, o que essas mulheres têm a ver com a nossa oferta hoje, com Colheita Brasil. Bote a de Raabe aí. Raabe foi uma mulher de temor, de fé, e o que é mais importante para mim,
o que eu vi, muita coragem, né? Nós conhecemos a história de Raabe, em Josué de 2 ao 15, você vê toda a coragem de Raabe. Raabe, a fé dela, ela chama Josué, né? Nos 21, e Josué, filho de Naum, enviou secretamente 2 homens para espiar a cidade. Ela não se limitou em obedecer, porque ela disse assim, em Josué 2:11, ela chama os espias e fala para ele, né? O que ouvi desfaleceu o nosso coração, o que ouvindo. O nosso coração, ela fala dela e da família dela. E em ninguém mais há ânimo algum. Ela viu falar do poder de Deus. Por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Ela conversa com espias. Ela foi cuidadosa também, porque ela cuida da família, ela quer a salvação para toda a família. E vou ler tudo, mas do Josué 2, do 2 até o 15, ela faz toda aquele pedido de proteção, de que ela leve até aquele Deus, né? Ela estava temendo a Deus. E Raabe foi muito corajosa. Depois ela desce os espias, todo mundo sabe, vai lá, ela diz ao rei que não tem ninguém lá e estão escondidos, ela arrisca a própria vida. Raabe é uma mulher corajosa. E eu fui ver, aí eu fui pesquisar, assim, a coragem de Raabe. Raabe, ela podia sentir medo. Claro que naquele momento ela sentiu medo, mas ela não é medrosa. Né? Ela não é medrosa. Medrosa é uma característica que é muito difícil de você tirar de você, tem que ter todo um trabalho, porque você é um caráter medroso, né? É uma característica sua, mas ela não era medrosa, ela sentiu medo, a gente sente sim, mas ela tinha coragem, ela era uma mulher corajosa. Aí eu fui ver o que é coragem. A pessoa corajosa, ela tem valor. Para Deus, ela tem um valor, ela tem um valor. E isso levou Raabe a quê? A geologia de Cristo. Né? Então, eu fiz assim, quantas vezes eu deixei muita coisa de fazer para o colheita, algumas coisas, porque eu tive medo, eu não sou medrosa, mas eu tive temor, né, de estar fazendo, contrariando a vontade de Deus. Né? E quando hoje não faço mais isso, eu já prego, digo assim, estou fazendo a vontade de Deus, é a palavra. Então, hoje, para mim, não tem nada mais importante do que pregar a palavra, do que sustentar evangelistas, do que ajudar essas pessoas quando eu não estou podendo fazer, querendo, amando a palavra, mas eu não estou fazendo. Então, quando diz assim, cuidado não é para dividir, a gente não pode dividir uma oferta. Eu tenho meu compromisso com a congregação que eu estou. Aquela congregação, ela sustenta evangelistas, ela sustenta todo o prédio, que é necessário para a gente. Então, vamos nos reinventar, não deixar de fazer o nosso principal propósito, nossa principal ordenança, que é pregar o evangelho. Então, hoje, eu temo não poder ajudar o evangelho, a propagação da palavra, levar a palavra, amar essas pessoas que estão indo fazer o trabalho, abdicando da vida, de uma carreira profissional, da educação até do filho. Hoje eu oro muito por eles, né? E oro a Deus para que a gente possa ajudar mais evangelistas que não tem só o do Colheita Brasil, mas tem muitos que vivem em dificuldade mesmo e ali insistindo, pregando, e que nós ainda não entendemos que as mulheres do passado, Cristo nem Deus não precisam nem ordenar. Se nós formos ver, elas tomavam as decisões dentro da ordem da decência. Raabe tomou a decisão, Maria tomou a decisão. Maria, no primeiro milagre de Cristo, ela foi tentar dar uma ordem a Cristo, e Cristo perguntou: o que tem comigo, mulher? Ela
obedece, retira-se, mas ela não deixa de proteger, de tomar uma atitude. Fala para os rapazes, faz tudo o que ele mandar. Né? Ela, não sei se ela se sentir segura, ele não sabe quem é. Será que eles vão obedecer? Ela faz, eu imagino ela retirando-se do local. Então, é de muita sabedoria de Maria. Ela confiou, saiu, sabia o que ele ia fazer, mas ela dá uma ordem ao rapaz, ó, faz tudo o que ele mandar. E e Jesus disse, eu não tenho nada contigo, eu tenho a quem obedecer, mas ela confiou. A outra mulher que eu escolhi foi a samaritana. Eu acho é muito claro para a gente como ele nem diz, ele não fala para ela pregar a palavra. Ele não fala para ela, e ela foi uma pregadora, sabe, da palavra. A mulher samaritana, em João 4:39. Eu achei isso aqui muito, assim, tem muito a ver com a gente, o que a gente tem que fazer hoje com a palavra de Deus, com a pregação da palavra, com a ajuda para esses evangelistas. João 4:39, ele tinha um poder, né, tem um poder sobre nós. Jesus não mudou a essência da mulher, nós somos as mesmas. A essência da mulher de sabedoria, de entendimento, de astúcia, continua a mesma coisa. Ele não mudou. João 4:39, ele diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. João 4:41, por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então, olha o poder que Deus nos dá de poder propagar, de poder levar esse evangelho, né? Seja da forma que for. Não é dividindo oferta. É perseverando e se ofertando no nosso trabalho, buscando, se a gente financeiramente não pode, a gente tem irmãs que pode ajudar e a gente tem um relacionamento com elas e pode ir buscando escapes, né? João 4:39, ele ainda fala assim, muito... E o que ceifa recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem, ambos sejam felizes. Né? Olha que bacana, a gente ajuda na colheita, na ceifa, e vai todo mundo ser feliz. E imagine esse nosso Deus, como ele não deve ficar feliz a gente se reinventar, né? Eu já me reinventei, eu não sei costurar não, viu? Mas faço um monte de coisa para poder colaborar mais e mais, se reinvente. Não sabe, procure quem sabe e tenta fazer. A mulher samaritana, ela entendeu a mensagem sem Cristo dizer, vá, pregue a palavra, traga aqueles homens. Ele não precisa... Eu vejo que Deus, ele fala para o homem, vá, ide, pregue o evangelho. Nenhuma dessas mulheres, quantas mulheres seguiram a Cristo, cuidando das roupas, com certeza, da comida, a pecadora que se ajoelhou, lavou os pés de Cristo com óleo, limpou com os cabelos. Gente, que compreensão daquela mulher. Os homens que estavam do lado não entendiam, diziam assim, ela é uma pecadora, por que deixou? E ela entendia aquilo ali. Né? Marta entendeu que não lembro se foi Marta ou se foi Maria, uma trabalhava e a outra ficava aos pés de Cristo só, né, reverenciando. Então, a mulher, ela entende. Nós temos essa capacidade. Hoje eu entendo. Eu não entendi o Colheita Brasil. Por que eu tenho que botar meu comprovante aí, meu nome? Aí, Marta, Silene, risca meu nome aí. Para motivar. Não preciso. Eu não preciso dessa motivação, porque a motivação nossa, gente... Bota o último slide aí, antes de eu falar daqui. O último, onde está a nossa motivação. Você consegue? Bem, a minha motivação, eu não sei a de vocês, mas a minha motivação é na cruz. Na cruz, eu não preciso de absolutamente nada. Todas as vezes que eu oro, eu digo assim, Senhor,
é em nome santo do seu Jesus, que derramou sangue na cruz, o que eu me purifico todos os dias. Gente, é uma oferta sem fim, sem divisão, sem partilha, sem, sabe, não tem. Eu tenho muito medo, eu temo a Deus, sim, eu estou tenebrosa. Talvez isso é que faça com que eu não tenha coragem de dizer, eu vou mandar R$ 7 por colheita, mas eu vou tirar da oferta. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo até de usar o dinheiro da oferta que está na minha mão para comprar alguma coisa, porque eu vou repor amanhã. Eu não faço isso, eu deixo de comprar. Porque Deus, ele vê todas as coisas, né? Tem um versículo que eu não lembro agora, mas ele vê todas as coisas. E ele sabe que no meu coração não gera, então ele faz eu esquecer esse dinheiro da oferta, que graças a Deus ele nunca deixou faltar, nunca. Para mim, assim, eu ir para o culto, quando eu vou, eu tenho, a gente falar um pouquinho agora, depois vocês deletam tudo, tá? Eu vou, sempre gosto de visitar as congregações. Então, já que é motivação, né? O que é que eu faço? Eu me programo para ter oferta daquela congregação. Eu não vou na minha naquele dia, o dinheiro já está lá, esquecido, porque não é mais meu. A partir do momento que eu digo que já não é mais meu, eu me programo para ter aquele dinheiro para, na ceia do Senhor, eu estar diante dele, eu fazer aquela ceia, aquele ritual, aquela ordenança completa e ofertar. Eu não gosto de ir na congregação no domingo, no dia do Senhor, e fazer pela metade. Então, eu me programo. Não posso ir, não tenho esse dia. Eu vou para a minha congregação, faço e me programo para ir para as congregações. Eu acho que isso é uma forma da gente... É o temor, na verdade. Eu não vou primeiro para a praia para depois para o culto à noite. Eu não, eu vou, se tem culto de manhã, eu vou de manhã. O temor. Vamos voltar à Lídia. A Lídia... É Lídia? Isso. Lídia, eu acho que essa Lídia somos nós hoje. Sou eu hoje, sabe? A Lídia, no capítulo 16, 13, o Paulo, né, ele vai buscar um lugar de oração. Ele vai para o rio, à beira do rio, e ele diz assim, esperamos encontrar um lugar de oração, né? No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que se havia reunido ali. No 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos e púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Lídia, ela não só abriu o coração para Deus, como ela abriu uma congregação na casa dela. Ela abriu uma igreja naquele momento, ela batizou, toda a família foi. Não vejo falar se tem marido, se não tem marido, eu não sei. Eu sei que ela tomou a decisão e não foi perguntar ao marido se podia. Quando eles foram presos, todo mundo sabe da história, e quem acolheu, o que tinha ali para acolher, e que ele ficou feliz em encontrar os irmãos, né? O apoio, o carinho, o cuidado. Ele encontrou uma igreja aberta, com fiéis, para acalentar, para cuidar do sofrimento deles, e eles ficaram felizes. Lídia, somos nós hoje, né? Olha o cuidado, o carinho que a gente leva para esses evangelistas, né? Nosso cuidado. Eu fico imaginando que eles possam passar dificuldade financeira, só a adaptação dos filhos, adaptação da moradia. Eu não faria isso hoje. Eu não poderia fazer isso hoje. Largar, eu digo assim, eu tenho minha mãe que tem 82 anos, eu tenho já 30 anos de trabalho, eu não vou jogar para fora. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi... tivemos aula aqui para 15, 20 pessoas. Meu marido não é cristão, mas eu inculquei na cabeça dele, como faz com as crianças, a importância de eu me ofertar. Eu me comprometo, eu disse, eu tenho um compromisso com Deus. Eu disse que eu vou obedecer. Então, a minha casa não pode ser mais minha. Eu tenho que receber o irmão que precisar aqui na minha casa. O carro, eu tenho que me preocupar
quem eu vou dar carona, se precisa, se não precisa. Não vem de mim, meninas, verdade, porque eu não era assim. Não vem, não é. Eu tenho vontade de fazer? Não, às vezes não, sabe? Mas a gente tem que ter o temor e o amor. Então, quando levanta-se... E hoje as congregações, elas se preocupam, sim, de nós dividirmos a oferta. Que nós, mulheres, temos a sabedoria de tirar isso do coração deles e mostrar para eles nossa sabedoria, nosso temor, nosso entendimento com a palavra. Hoje, importante para nós, para mim, é conseguir salvar essas almas, levar o evangelho. Cristo que acrescenta, Deus que acrescenta, sim. Eu prego a palavra todos os dias, no conforto do meu ar-condicionado no trabalho. Falo o tempo todo. Vou para o mercado, tem ar-condicionado. Eu vou no aeroporto, tem ar-condicionado. É muito confortante, né? Agora, vai bater perna, vai atrás daquele mendigo que está ali precisando da palavra, vai atrás daquela pessoa que está ali, vendedor, suando no sol. Né? Como eu sempre vejo umas fotos do pessoal na praça, pregando a palavra. Então, hoje eu tenho muito carinho, muito respeito ao evangelismo e o cuidado e o temor a Deus. Deus só nos deu uma ordenança. Então, eu fico triste quando eu ouço assim, falar assim, não devemos dividir a oferta. Eu falei, será que tem gente que faz isso? Nós, mulheres, nós não fazemos isso. Nós não fazemos. Não devemos fazer. Então, quando falam em oferta, primeiro eu disse assim, a relação que eu tive com colheita, Deus, que vergonha. Aí hoje eu me joguei aos pés do colheita e faço o trabalho que Deus manda e que Ele proteja e que esse trabalho não acabe e que nós possamos, com sabedoria, estender esse trabalho para outros locais, como em Salvador já vem vindo fazendo. Acho que está muito bonitinho, porque a gente tem evangelistas no interior e já estão se fazendo mais ou menos igual ao colheita. Então, que ele venha a ser multiplicação, né? E não divisão. A oferta do Senhor não é multiplicação, não é divisão, é multiplicação. O sangue está lá jorrando, está vivo, porque Deus vive, né? E está lá a dor que ele sentiu, a gente sente, então a gente pode lembrar dessas dores, desse sofrimento que Cristo, quando se fez. E a gente vê muita gente sofrendo espiritualmente. E eu passo ainda por um sofrimento muito, porque é muito triste você ver um irmão, uma família, um parente que a gente ama, que a gente tem uma relação de amor muito grande entre nossa família, e com câncer, em metástase, e a gente tentando pegar a palavra, e eu ainda tenho que ter o cuidado de como levar essa palavra, porque são pessoas muito adoradoras, né? Adora Maria, adora São Jorge, e está ali na fase terminal, e eu tendo que ir bem devagarinho, com cuidado, para não chocar, para não dizer ela o que se apresenta após a morte, o que é que Cristo nos apresenta, né? O que é que a palavra diz. É muito triste, e isso me motiva a buscar mais e mais o evangelho, os evangelistas, e amar esse trabalho que eles fazem, que Deus levanta eles para fazer. E que possamos refletir, que eu tenha talvez ajudado um pouco nessa nossa conscientização de que nós somos entendedoras da palavra, a gente entende, as mulheres, elas entenderam, sem nem ao menos ele dar ordenado. Eu fico muito feliz com o trabalho do Colheita e eis-me aqui, Senhor, para esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada, meninas, e eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho de vocês e que Deus é nossa honra, toda glória, todo esplendor é para Ele. Eu amo esse Deus e peço a Ele todo dia. Não aumenta a minha fé, não, aumenta o temor mesmo, aumenta o medo. Amém, meninas. Obrigada, Rosângela. Deus te abençoe, minha irmã. Realmente, Deus já fez o sacrifício maior. Tudo que a gente vai fazer nunca vai ser pouco, né? Muito obrigada.
Quero aproveitar, antes da gente liberar para a conversa, quero falar para vocês sobre mais o Colheita Brasil, tá bom? Só um pouquinho. Aqui. Opa. Para quem não conhece esse projeto, Colheita Brasil, é um projeto brasileiro, idealizado por nossos irmãos. Eles são americanos, mas de coração brasileiro, Carol, Daniel Morgan, que nos trouxe essa ideia, e nós estamos já há 3 anos com essa ideia. E, pela graça de Deus, nós estamos plantando igreja em lugares que ainda não tem. E nós já conseguimos ajudar Teresina e Boa Vista, que é a mais recente. Faltam as 4 capitais ainda. Se Deus quiser, a gente vai conseguir em breve. Só um pouquinho para vocês saberem, nós temos um grupo especial chamado Amigas do Colheita Brasil, onde a Rosângela estava falando que lá é a força-tarefa do Colheita Brasil, e lá, quando a gente deposita algum dinheiro, a gente coloca e a gente aplaude, porque é uma vitória. Realmente é difícil, nossas finanças são sempre difíceis, né? E a gente vem aprendendo a fazer. Não só essas irmãs que estão aqui, tem muito mais, algumas não colocaram foto, mas a gente faz questão de mostrar que essas irmãs são guerreiras, estão sempre na frente, trabalhando. Então, quem quiser interessado em entrar nesse grupo, fala conosco depois. Teresina, como eu já falei, 2019, iniciou lá, e nós temos esse casal, o Fábio e Julie, seus filhos, que estão já lá desde 2019. E esse casal, Carlos Alberto e a Girlene, iniciaram recentemente. Atividades que eles têm. Boa Vista foi agora, em fevereiro, que chegaram lá, graças a Deus, esses 3 casais. Esses são atividades recentes que eles estão fazendo com as crianças. Essa é a nossa irmã Etra, a irmã dela é Edla, e ela é Etra. Está nos ajudando também lá, que ela mora lá já há muito tempo. E aqui é a nossa irmã Carla, que é uma das missionárias. Reuniões de oração nas quarta-feiras estão fazendo, convidando, e eu achei muito legal esse outro. É o primeiro culto em espanhol, porque lá em Boa Vista tem muitos venezuelanos, e eles estão fazendo cultos especiais para eles no idioma deles. Culto de adoração, estão fazendo na mesma casa onde eles estão morando, por enquanto. Então é isso, irmãs. A nossa oferta de fevereiro, nós já depositamos dinheiro para Boa Vista, Teresina, tem uma ajuda de fundo para divulgação do Colheita e outros para ajudar as futuras equipes, tá bom? Então, ressaltamos que a oferta continua. Você pode continuar depositando todos os dias o valor que você quiser. Nós temos uma campanha que é Pães e Peixes de multiplicação, baseada na história de Jesus multiplicar os pães, que a gente tem certeza, o pouco que você dá, Deus vai fazer muito mais. Às vezes, R$7 você não consegue fazer um lanche, mas Deus pode multiplicar assim como Ele fez com pães e peixes. Então, a oferta continua. Visite o nosso site para você saber direitinho, o Instagram, tá bom? E aqui é meu número, caso você queira ter mais informação, a Roselane também está disponível para qualquer dúvida. Então, eu quero agora abrir o espaço para a gente comentar
do trabalho que a Belisa vem desenvolvendo e da palestra da irmã da a Rosângela. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, fiquem abertos. É só levantar a mãozinha e a gente te dá a oportunidade, tá bom? Ou abrir o alto-falante. A Nath quer falar já, Nath, ou não? Não, minha irmã, Alguém? desculpe, eu estava só fechando aqui. Ah, tá bom, tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? No nosso bate-papo agora. Eu fiquei muito encantada com o trabalho da Belisa. Ela tem desenvolvendo trabalhos maravilhosos. Gente, temos que realmente nos render a essa situação de que as crianças precisam, sim, estar sendo treinadas para as futuras obras, né? Assumir a obra. Eu achei lindo quando ela disse que as crianças já estão fazendo parte, realmente, já estão fazendo parte. Márcia, quer falar, Márcia? Fica à vontade. Eu também gostei muito do trabalho da irmã com o sistema do YouTube, que é muito importante, porque essa semana mesmo tive uma experiência com a minha neta, Valentina, tem 5 aninhos. E logo de manhã ela pede meu celular, e ela quer ver um showzinho do YouTube. E eu vi que ela estava indo num programinha que era de bruxinhas. E eu falei para ela, Valentina, não quero você ouvindo esses programinhas de bruxinhas, porque não é de Deus. Que todas as vezes que ela dorme na minha casa, ela lê a Bíblia comigo e ora. Então, ela tem o temor de Deus. Aí ela começou a chorar, chorava muito. E falava, vovó, eu não consigo sair desse programinha. Eu não tenho nada melhor que eu possa assistir. Vovó, me ajuda. E chorava muito. Como se tivesse assim, na mente dela não podia sair daquilo. Aí eu falei assim, não, peraí que eu já vou te ajudar. Eu fui, procurei uma historinha bíblica e coloquei para ela no YouTube, né? No YouTube, que era bem interessante, daqueles do Vegetables. Então, e ela ficou feliz e assistiu o tempo todo, não reclamou. E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, como nós precisamos de programas bons cristãos no YouTube para as crianças, porque quantas crianças que não estão ouvindo de Deus já começam já a magia negra, a feitiçaria, a bruxaria na mente dessas crianças. Então, assim, realmente o trabalho dessa irmã é uma bênção. Quero o contato dela, irmã Silene. E muito obrigado por me lembrar, né? Eu vi, tem muito tempo que eu não tenho participado do Colheita Brasil, mas eu amo esse ministério. Tenho ajudado alguns missionários no ministério deles, mas com certeza eu quero abraçar junto com vocês. Primeiramente que vocês estão envolvidos, né? Você, a Carol, a Miriam, que são minhas irmãs antigas de tantos anos. E eu amo o ministério. Eu tenho um coração missionário, porque desde 16 anos envolvido com a missão, né? Então, assim, tá lindo. Tenho certeza que Deus vai abraçar, né? Tenho abraçado essas obras com esses irmãos. Depois eu quero a relação certinha, Silene, de todos os irmãos que estão trabalhando full time na obra de Deus. Eu quero estar com certeza, eu peço desculpa e perdão por ter me afastado um pouquinho da ajuda, mas esse ano eu vou fazer um compromisso de fazer realmente, mensalmente, abençoar vocês no Colheita Brasil. É porque eu me desviei um pouco ajudando outros projetos, né, de outros irmãos, outras missões, mas eu quero, com certeza, não tirando do outro, como a irmã explicou, foi muito bem explicado, né, da forma que ela falou, não tira da sua congregação, não tira daquilo que você está fazendo, mas Deus sempre nos dá um extra. Deus sempre nos dá um extra. E nesse extra aí, a gente pode fazer também um esforço, né, nem que seja um pouco, para a obra de Deus, que essa obra é importante, irmã. Eu peço oração também. Nós precisamos de uma família aqui em Palm Coast, Flórida.
Precisamos de um casal missionário que já trabalhou no Brasil e voltou para os Estados Unidos. Precisamos e oramos, porque temos aqui mulheres que estão dispostas, pessoas que estão dispostas já estão pedindo que comece. Eu, como mulher, não posso levar a palavra, levo para as mulheres, mas eu não posso ser pastora, abrir congregação, isso não posso fazer. Eu fiz isso como solteira e Deus providenciou o pregador, graças a Deus, em Nova Jersey. E nós temos lá o prédio e a primeira igreja de Cristo na língua portuguesa. E agora nós temos a segunda igreja de Cristo na língua portuguesa em Pompano Beach, Flórida. Eu estou sempre com os irmãos lá, eles estão fazendo um trabalho muito bonito, missionário com o irmão Maicon e a Tatiane. Então, assim, vamos orar pela obra nos Estados Unidos da língua portuguesa, tá bom? Eu conto com a oração de vocês e, com certeza, isso me animou muito, continuar no ministério e na missão que o Senhor nos convidou. Tá? Um beijo para todas vocês e Deus abençoe cada uma de vocês. Amém, Márcia. Obrigada, Márcia. Alguém mais? Fala, Rô. Então, realmente, a questão do Ministério Infantil é... Eu trabalho com criança atualmente, né? Eu estou na salinha na idade de 2 anos a 7 anos, né? Então, realmente, essa dificuldade de material para as crianças é uma dificuldade muito grande que nós temos, né? Há muitos anos. E eu, graças a Deus, fui fruto desse trabalho aí em Manaus, né? Eu comecei como auxiliar com 14 anos na sala dos pequenininhos, de 3 a 4 anos, e foi uma oportunidade muito grande que eu pude aprender a desenvolver o Ministério de Ensino com as crianças, né? Eu trabalho com as crianças e com as mulheres. E tem a nossa irmã Ivaneide de Manaus, né? Que é uma irmã muito abençoada, que tem esse trabalho com as crianças, né? E tem muito material excelente. E eu estou pensando em falar com a Ivaneide e com a Belisa agora, para repassar esses materiais, né, conteúdos, né, de aulas para as crianças, porque realmente nós não temos materiais, infelizmente muitos têm que comprar materiais de denominações, né, e muitas coisas não são boas, né, tem muitos espinhos, né, então realmente tendo material para as crianças com o trabalho das irmãs, aqui tem muitas irmãs valorosas da Igreja de Cristo, mas infelizmente deveriam de repente juntar, né, tudo isso, né, para que fizesse uma coletânea, né, de material para as crianças, que é muito importante, né, eu vejo essa dificuldade muito grande, e até mesmo a questão da linguagem com as crianças, né, porque cada criança tem a sua linguagem certa para você usar, para você falar, e eu, graças a Deus, assim, as crianças gostam muito de mim, né, e eu gosto muito delas também, né, e eu fico muito feliz em ser nesse ministério, mas realmente eu sinto muita falta de material didático cristão, né, genuíno, para transmitir às nossas crianças. E em relação à mensagem da Rô, realmente que ela nos mostrou algumas mulheres que serviram ao Senhor e como ela serve. Para mim, a Rô é uma motivação, né, de servir no Colheita Brasil. Eu vejo a animação dela, a empolgação, a alegria que ela faz, tantas outras irmãs aqui que desenvolvem, né, esse trabalho Colheita Brasil com muita alegria, com muita dedicação, a Silene também, muito envolvida, né, com esse trabalho, e eu trabalho com a divulgação do Colheita Brasil também. Então, assim, a gente quer motivar, né, todas as irmãs a realmente poderem contribuir, né, R$7, essa campanha agora com R$7 por mês, né, é um valor que não é um valor irrisório, porque R$7 você não consegue comprar muita coisa, mas você consegue contribuir e ajudar muitas famílias missionárias, né, os missionários que estão no campo hoje, né, então nós podemos fazer, não é impossível, né, claro que a gente pode multiplicar, né, 7, 14, 21, de acordo com aquilo que Deus nos dá. Então, muito obrigada, Rô, pela mensagem, muito motivacional, né, e de encorajamento, né, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor com aquilo que nós temos e que nos vem à mão, né, e o Senhor tem abençoado, com certeza, a sua vida, sua família, né, seu trabalho, e, além disso, a Rô também é muito hospitaleira, né, então, é uma das qualidades da Rô aí, a hospitalidade, da Nath e outras irmãs aqui, então, é muito bom termos esse momento e podemos ser motivadas com a sua mensagem, Rô. Obrigada, Deus continue te abençoando, viu, minha querida? Um forte abraço. Obrigada, Rô. Rô. Alguém mais quer falar? Eu quero... A Marli quer falar. A Marli?
Cadê a Marli? Estou mexendo com ela aqui. Marli, tu já lanchou, Marli? Ô, gente, é um dia cheio aqui. Acabou de sair a Belinha, graças a Deus, e eu cheguei da reunião feminina. Rosângela, parabéns, gostei demais. Eu não pude ouvir tudo com atenção, então não posso fazer tantos comentários, porque eu falei para a Rosângela, nós voltamos à nossa reunião presencial, termina às 19 horas, então terminou 19h09, e ainda tinha o lanche, eu saí correndo, ouvi um pouco no carro, e aí para chegar aqui em casa para ouvir, mas aí Belinha ainda estava aqui. Mas eu gostei demais da parte que eu ouvi, e eu louvo a Deus pela vida da Rosângela, pela dedicação. A Belize estava falando muito bem também, gostei demais, eu sei que ela já saiu, mas eu fiquei bem motivada, porque aqui em Brasília, o nosso grupo oferta em novembro, né? A congregação oferta em novembro. E esse ano, especialmente, como é o primeiro... Não, ano passado, é o segundo ano que a congregação de Brasília sustenta seu pregador depois de 40 anos. Então, eu era parte incisiva sobre isso, porque eu acredito que a congregação, dentro de 4 anos, tem que sustentar seu obreiro, porque esse é o plano de Deus, né? E então, como quando iam ser liberados nossos missionários, um, inclusive, é do trabalho lá em Miami, né? Lá em Boca Raton, é o Júnior Lira. Quando eles iam ser liberados, aí meu marido e eu, nós combinamos que a nossa oferta seria integralmente na nossa congregação, e nós deixamos vários trabalhos pequenos que a gente fazia e fazemos isso, né? Então, a gente fecha com a congregação, e a congregação, esse ano, graças a Deus, eles têm feito um bom trabalho, mesmo quem faz cofrinho, tudo faz em novembro, né? Mas eu fico muito feliz com o trabalho dessas mulheres e de vocês, né? Que estão em várias frentes e ajudando. E eu gostaria de ter mais juventude, mais energia, mas a igreja em Brasília está vivendo esse novo momento e nós precisamos investir bastante aqui, porque nós estamos no centro do Brasil. Quem já foi daqui, como o Miú, sabe, né? É uma congregação estagnada por causa da população, que é flutuante, né? Eu mesma vim aqui para ficar 2 anos, eu não ia ficar mais nem um dia, mas é o Senhor que manda, né? Já estou aqui há 18 anos. Eu falei, tá bom, Senhor, se o Senhor quer, então vamos arregaçar as mangas, né? Temos ajudado aqui. Mas eu fico muito, muito feliz de ver as congregações colaborando, as mulheres, e Boa Vista. Arthur Nogueira já ajudou em Boa Vista no passado, né? Não nessa frente, mas Brian e Jaqueline tiveram lá com Fátima Dias, e é muito bom saber que as nossas orações estão sendo respondidas através do Colheita, e estamos aqui do lado de Goiânia, né? Vamos ver o que Deus está preparando para Goiânia. Amém. Muita gente não entende por que Brasília não ajuda Goiânia. É porque Brasília está com seu 2º ano de independência, de sustentar seu obreiro. Não sei como isso aconteceu durante tantos anos, mas assim, é porque é tranquilo, né, receber sustento dos Estados Unidos, mas nós não podemos mais, nós temos que mandar, nós já ganhamos muito. E eu louvo a Deus porque o Colheita Brasil está criando essa consciência, né? Então, gostei muito do que Rosângela falou. É o meu carro? Essa parte eu ouvi, Rosângela. Não, o carro é do Senhor. Ah, é o meu marido? Não, o marido também é do Senhor. É a minha casa? Não, também é do Senhor. É tudo para o Senhor, né? E com essa ideia, com essa pregação, com esse tipo de ensinamento, e primeiro vivenciando na nossa vida, em nome de Jesus, que o Brasil vai ser evangelizado. E nós temos que continuar, né? E assim, não é só o Colheita Brasil, não. É também com meu vizinho, né, com todo mundo. E assim o Brasil vai ser ganho para Jesus. Obrigada, meninas. Amém. Um prazer. Glórias a Deus. Um prazer. Eu não gosto de chegar atrasada, mas não teve jeito. Obrigada, Marli. Grande alegria.
Obrigado, irmã Silene Coelho. Oh, eu vi, Nira, pode falar, Nira. Eu demorei muito a chegar aqui, da outra vez eu fui para participar, eu pensei que no link não deu certo, hoje deu. Amém, né? Poxa, que legal. Tá com muita saudade de vocês aí, da Carol Morgan, e obrigado, Ótimo. Carol Morgan, aí, pela entrevista, né, com a irmã, pela mensagem da irmã aí que ela falou aí, a Rosângela, né? Isso. Essa Rosângela. mensagem aí é muito edificante para nós. E nosso dom, Deus, é um dom, ofertar é um dom, né? Mas que a gente possa ofertar de coração, né? E talvez eu não tenha as condições de ofertar aí, mas eu quero chegar lá, sabe? Eu quero dar em oferta, quero ofertar em oração, mas eu quero ter, assim, uma programação que eu possa chegar e ofertar, sabe? Assim, sobre, né, sobre a oferta, se é mandar oferta, né, para os irmãos estar, né, levando a palavra a todo o Brasil, né, todos os estados, as cidades do Brasil que possa fazer essa oferta para a Colheita Brasil. Eu quero estar incluída aí, viu? Eu oferto aqui na igreja daqui, eu sou de Uberlândia, né? Mas eu quero pôr mais minha oferta para chegar no Colheita Brasil e estar com vocês, viu? Estou muito grata a Deus. Irmã, muito obrigada. Deus abençoe vocês todas aí. Obrigada pela palavra, pela força. E estamos aí ofertando, né? Com fé e com oração, né? Amém. Nossa oferta seja fortalecida no Senhor, né? E Jesus, que é nosso guia e nosso amparo, que vai dar força para nós ofertar, né? De coração. Verdade. O momento Verdade. que for para a gente ofertar, que a gente possa preparar, né? É o coração puro para Deus, né? Puro para Jesus. Agradecer a Deus aí por vocês aí, viu? Dessa perseverança e essa força aí. Deus guarde vocês todas aí, irmãs. Obrigada. Um abraço para vocês aí. Tá com saudade demais de vocês. Vocês, viu? Deus abençoe Nós vocês, também. viu? Uberlândia é onde, hein? Oi? Minas, é? Uberlândia é Minas? Minas, Minas Gerais. Aqui, Vou ver não lá é quem pertinho, pode não, mas ajudar perto. ela. Quem pode ajudar ela. Linda Mara! Oi, Mil! Fala, Mil! Fala, Linda Mal, o povo diz que Oi, gente, olha, amei, né? A aula de hoje é ótima. E assim, da outra irmã também, né? Eu cheguei também um pouquinho atrasada na aula da irmã. Mas, assim, eu acho que de tudo o que eu ouvi de Rô, acho que o que mais me impressiona é ver como é que Deus transforma as vidas, né? Quando ela deu o testemunho, né? Dizendo que antes ela tinha um propósito, né? E depois de Jesus ela mudou a visão, né? Então ela viu realmente como é que Deus transforma e a gente muda as nossas prioridades. E a gente vê que aquela correria toda, né, pelas coisas do mundo não compensa se a gente não tiver realmente, né, o desejo de ir para o céu e entender isso, né? E que a vida da gente tem que ter, a prioridade tem que ter realmente o Senhor, né? E é tão bom, né? A gente vê que Deus continua mudando vidas, né? E a forma que a gente tem de ajudar, né? É essa, né? Seja aqui ou seja onde for, né? Marli, pouco tempo que nos viu, né? Fui visitar Brasília rapidinho. Ai, Miu é maravilhosa. E ela era daqui quando eu cheguei. Nós demos estudos na casa de Miu. E aí, logo, ela foi para Salvador. Agora ela é minha vizinha lá, mas eu não vou lá. Pois é, tá vendo? Mas você vê como é que Deus nos coloca, né? Nas vidas uns dos outros. Foi um tempinho curto, mas... Todas bem-vindas em Brasília, viu, gente? Todas bem-vindas. Esse ano, nossa noite de pijama vai ser... Eles não querem que chama de noite de pijama, hein? Mas é tão bom! Vai ser em setembro, no feriado. Opa! Que legal! A Cida mudou, agora é com fé, com fé. Com fé. Ah, tá ótimo. Eu falei, mas é de pijama. Mas é de pijama. Eu acho que tem uns 8 anos que eu participei do último. Mas foi bom. Olha, Rô, parabéns, viu? É muito bom ver, né, como Deus tem mudado a cada dia, né? Sua vida. E você é uma irmã
exemplar, né? E que Deus vai usando você para mudar outras vidas também, né? É muito bom. Amém. Onde quer que estejamos por experiência própria, independente de onde nós vivemos, como Marli fala, é o Senhor que nos envia, né? E diz, ó, eu quero você aqui por tanto tempo. Depois ele diz assim, ó, aqui mais não. Né? Que foi o meu caso. Saia daqui, eu tenho outra coisa para você lá em Salvador. Vou eu, né? Aí você Amém. vai, eu vou também, né? Amém. O Ninho estava aqui dando tchau. Tchau. Eu oro e dou glórias a Deus, porque eu tenho muitas, assim, a Belise, ela disse assim, eu tenho minha mentora espiritual, eu tenho. Eu escolhi, eu adotei, sabe? E vocês, e eu não tenho uma só, não. Eu tenho muitas, viu? Eu dou graças a Deus, eu tenho crescido muito. Essa pandemia, para mim, foi muito bom, porque eu fui edificada muito por muitas irmãs, e elas sabem o carinho que eu tenho, e Deus realmente transformou e vem transformando minha vida aos pouquinhos, e eu chego lá e hoje eu vejo o trabalho do Colheita me fez clarear minha mente qual é o propósito da palavra, é a pregação do evangelho, é salvar almas. Eu me preocupava em assistir aula, em ouvir aula, em tomar curso, e participar de seminário, de não sei o que. Não, é bom sim participar do seminário, a comunhão é importante. Mas que adianta eu estar com tanta comunhão e não está dando importância para o verdadeiro mandamento. Cristo mandou, ele não pediu, ele mandou, vai, faz discípulos. E eu, de fato, preciso fazer isso. E o Colheita me ajuda Amém. a obedecer esse mandamento. Então, Amém. vamos nos motivar para que, de fato, cresça. Nós estávamos com 26, 28 mulheres. Gente, são muitas mulheres. A gente precisa, de fato, abraçar essa causa, porque essa é a causa importante. Né? Eu quero contar um segredo. Posso ainda falar mais uma coisinha? Precisamos ensinar os missionários do Colheita que estão chegando. Eu falo sempre, eu tenho um genro que é pregador, e ele fala, esse povo do trabalho de fulano é chato. Eu falo, eles vão te sustentar se você pregar para eles. Eu falo, o dinheiro do seu sustento está no bolso deles. Porque Paulo, quando Rosângela falou de Lídia, quando ela saiu da água do batismo, Paulo tinha um lar para ele e para os companheiros. Nós precisamos, e Jesus falou, de graça dai, de graça recebei. Você vai naquela casa e lá você fica. Nós vamos sustentar o Colheita, sim, mas minimamente. Quem vai sustentar o Colheita são os discípulos que eles vão fazer com nossa ajuda. Porque você tem um amigo lá em Boa Vista, então vamos avisar que lá tem Igreja de Cristo. Você tem um amigo cheio da grana que está lá em Goiânia, já avisa. Nós precisamos orar para que Deus levante essas pessoas. Como que chama aquele lá? Filemão. Ele era rico. Paulo falou, arruma uma cama para mim que eu vou chegar. Então, nós precisamos olhar. E o seu Alan, quem conheceu o seu Alan aqui, não sei se Carol conhece, o seu Alan dizia, precisa ter 3 ou 4 classe média na igreja que sustenta a obra. E os mais simples que chamam as almas. Era assim mesmo. Amém, queridas. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Algumas já saíram. Que Deus nos abençoe. Cada dia, nós, Servas em Ação, vamos voltar em março, segundo sábado de março, tá bom? E provavelmente Abril. Marlene Abril, Silene. Silene, Abril. Acredite, Provavelmente, já passou. Provavelmente Marlene vai estar aqui conosco. Marlene Silva de Belo Horizonte, tá bom? Obrigada a todas vocês. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Obrigada a vocês. Ângela, muito obrigada. Beijos. Nada, meu amor. Fique com Jesus. Amém. Obrigada, Rô. todos. Deus te Tchau. abençoe. Amém. Tchau, Deus abençoe a meninas. todas nós. Tchau, Nath. Tchau, Rô. Tchau.
Tchau, Miriam. Um beijo. Tchau, Azul. Silvia, Obrigada, Rô. Alessandra, Murilo. Obrigado, beijo, Mil. Tá, Beijo, Eunira. Mari. todas. Ah, boa noite, Deus abençoe vocês. Boa noite. Amei, minha Amém. flor. Beijos. Beijo, Vou obrigada. derrubar Deus todo abençoe. mundo agora. Se segura. Tchau. Tchau. Oi, tchau.